Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Vortex Educacional. Na aula de hoje, nós vamos ver características do sistema de numeração decimal. Nós já começamos a falar de sistemas de numeração decimal na aula 4, depois fizemos alguns exercícios na aula 5 e agora vamos à aula 6, onde vou falar mais detalhadamente do sistema de numeração decimal. Lembrando que os nossos objetivos, ao final de tudo, é apresentar os sistemas de numeração de diversos povos até o nosso e mostrar como que a gente se relaciona com os números hoje em dia, com o uso do sistema decimal. De acordo com a BNCC, nossos objetivos estão aí na tela. Relembrando, sistema de numeração é um conjunto de símbolos e regras que nos permite escrever e ler qualquer número, tá bom? Símbolos, próprios números, e regras, são o conjunto de normas, combinados que um determinado povo fez para usar esses números. Bom, então vamos às características do sistema decimal. O sistema decimal é composto pelos algarismos de 0 até 9. São os símbolos do sistema. E eles são chamados de algarismos indo-arábicos. O número dentro do sistema decimal, ele ganha o nome de algarismo indo-arábico. A palavra algarismo é sinônimo de número, vamos dizer assim. Indo-arábico é por causa da origem do sistema decimal. Veio do povo hindu, trazido pelo povo árabe. Tá? E com esses algarismos, de 0 até 9, a gente pode montar qualquer número, qualquer quantidade, simplesmente trocando e acrescentando posições, tá bom? O sistema é de base 10, ou seja, os números são agrupados de 10 em 10. Bom, essa palavra base 10 significa a quantidade de algarismos que tem dentro do sistema, tá certo? Então, por exemplo, computadores, eles contam tudo em 0 e 1. Então, são dois algarismos só, eles chamam de sistema binário. Aqui é de base ou de base 2. Então, aqui no sistema decimal, a gente tem 10 algarismos. Então, são 10 números. Se são 10 números, base 10, tá certo? Os números também são agrupados de 10 em 10. Então, também é outro sinônimo, outra forma de dizer essa mesma coisa. O sistema é de base 10 porque tem números agrupados de 10 em 10. A cada 10 números, a gente passa para a dezena da frente, para a centena da frente, tá bom? Bom, características do sistema decimal continuando. O sistema ele é posicional, ou seja, de acordo com a posição do algarismo no número, o seu valor é diferente. Veja no exemplo, a gente tem dois números aí, 3.523 e 3.253. Esses dois números têm os mesmos algarismos. Vamos olhar simplesmente para o número 5. Veja que em cada um dos números ele está em posições diferentes. Então, no primeiro, o 5 vale 500, porque ele está na posição da centena. A gente tem unidade, dezena, centena, que nem a gente aprendeu lá no Fundamental 1. Então, no primeiro, ele vale 500. No segundo número, o 5 ele vale 50, porque ele está na posição da dezena. Então, ele é multiplicado por 10. E aí na frente está a própria decomposição do número. 3.523 é 3.000 mais 500 mais 20 mais 3. E no segundo, 3.253 é 3.000 mais 200 mais 50 mais 3. Decompôs o número, colocou ele unidade, centena, dezena, separadamente. Bom, o fato do sistema ser posicional torna o sistema decimal muito mais prático e funciona com poucos símbolos, Então, a gente consegue formar muitos números com poucos símbolos. E isso torna operações mais fáceis. A gente vai ver que quando for fazer conta com o sistema decimal é muito mais fácil do que fazer conta com números romanos, por exemplo. Cada posição à esquerda, essa aqui é muito importante, essa característica. Cada posição à esquerda multiplica por 10 vezes mais que a posição à direita. A ideia de centena, dezena e unidade. Então, agora vamos explicar isso aqui direitinho. Olhem para a setinha. O número que está aqui, ele está na casa da unidade. A gente já viu isso no Fundamental 1, terceira, quarta série, ou até antes. Porém, quando eu passo para essa casa de cá, para essa ordem à esquerda, como diz aqui, cada posição à esquerda multiplica por 10. Então, aqui, os números eram multiplicados por 1. Quando eu vou para a esquerda, os números passam a ser multiplicados por 10, porque é 10 vezes mais. Então, 1 vezes 10, 10. Quando eu for olhar a ordem à esquerda, de novo, a próxima à esquerda, eu vou pegar 10 e vou multiplicar por 10. E aí eu caio em 100.
Então, aqui, ó, unidade, porque vale 1, 10 de dezena, né? E 100 de centena, beleza? E aí por diante. Se eu coloco aqui, eu entro no milhar, aí é vezes 1000, né? Unidade de milhar, dezena de milhar, por aí vai, tá bom? Outra característica é que o uso do zero fica claro e preenche as posições sem valor atribuído. Nos outros sistemas não havia um símbolo para representar o vazio. Agora tem. No sistema decimal, o zero preenche o vazio. Então, por exemplo, em um número onde não haja, por exemplo, aqui a casa da dezena, ao invés de eu ter símbolos separados e diferentes, né, eu vou ter aqui o zero para preencher o espaço. Então, o que eu quero dizer com isso? Ó, eu tenho no 208, eu tenho 8 unidades, não tenho dezenas e tenho, né, centenas aqui, tá certo? Beleza? Então, o zero preenche o vazio. Bom, sobre a aula de hoje, vou deixar aqui o exercício de fixação. Realize a decomposição dos números a seguir, assim como no exemplo abaixo. Então, no exemplo abaixo, eu fiz, como já fiz em outras aulas e nessa aula de hoje, a decomposição, que é colocar os números, né, pelo que eles valem em cada né, em cada uma das ordens. Então vamos lá, 5 representa 5.000. 4, por estar na casa da centena, é 4 vezes 100, 400. 3 está na casa da dezena, então é 30 vezes 10, 30. E 7 está na casa da unidade, então 7 vezes 1, 7. Então é para vocês fazerem isso da letra A até a letra E, ok? Bem simples, mas para ajudar a fixar. Bom, para dúvidas e outros assuntos, entre em contato conosco através do e-mail vortexeducacional2020@gmail.com. Lembrando que, se você é aluno meu de alguma das escolas, né, envie as suas dúvidas para o e-mail específico de dúvidas da escola, tá certo? Para que nesse momento de quarentena, né, foi esse o decidido para a gente ficar mais organizado, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!